Vamos refletir sobre a proposta do anarcoprimitivismo do filósofo e escritor americano John Zerzan. A teoria de Zerzan significa uma reformulação antropológica nas formas como o humano vive, além de remeter às antigas discussões sobre a condição e natureza humana. Muitos antropólogos admitem que a nossa natureza humana, há aproximadamente 2 milhões de anos antes de estarmos submetidos às estruturas hierárquicas de poder e dominação, era marcada sobretudo pelo ócio, pela intimidade com a natureza, pela sabedoria sensual, igualdade entre sexos e boa saúde corporal. Zerzan diz que a antiga tese que primava pela ignorância do primitivo foi renegada e agora passamos a contemplar as nossas origens sob perspectivas muito mais positivas. Embora seja considerado um dos pensadores mais radicais, suas teses são muito pertinentes para uma época em que a sociedade parece ter alcançado um falso apogeu com a abundância de objetos de consumo, informação e tecnologia. O pensamento radical de Zerzan pode ser interpretado como de um utopista. É por isso mesmo que seu pensamento é provocativo e instigante, porque nos incentiva a pensar outro mundo e outra realidade. Não se trata de análises conjunturais ou reflexões políticas de nossa época, mas sim de propostas efetivas que nos remetem ao não lugar ou ao ainda não, próprio do pensamento utópico. A crítica de Zerzan é tão profunda que vai para além da sociedade industrial ou da agricultura. Para ele, a aceitação da cultura simbólica, da linguagem, da arte e do número não são o apogeu do início da civilização, mas o início do declínio da humanidade. Afinal, a cultura não é emancipadora, mas castradora. Ela impede e nos distancia da aceitação sensual da realidade e nos impossibilita de conhecermos a nós mesmos. A cultura simbólica tem no seu bojo a necessidade de transformar e dominar. Por isso, abre o caminho à domesticação da natureza. Ele se declara como um primitivista, uma palavra que pode ser considerada para além de um movimento político, mas como um movimento espiritual com uma abordagem altamente anti-industrial. Diante das crises que assolam o mundo, Zerzan acredita que o movimento primitivista tende a crescer cada vez mais. Considera isso uma necessidade diante das transformações negativas do planeta e o crescimento do cinismo em nossas sociedades. O uso absurdo de poluentes, o imperativo da tecnologia sem questionamento crítico, o aumento do número de casos de pacientes com câncer, o aumento do uso de drogas de qualquer tipo, principalmente a medicação da angústia, da depressão, falsas espiritualidades que despejam vãs ilusões e não assumem a loucura de nossa época, mas antes se resignam perante os fatos. O aumento da distância entre ricos e pobres pelo mundo, a mentira e a hipocrisia absurda das propagandas, o aumento da taxa de homicídios e de suicídio entre jovens. Esses e muitos outros apontamentos de Zerzan são creditados ao que ele chama de época pós-moderna, que é centrada no consumo, na tecnologia e na influência do mass media, a ponto da própria violência tornar-se parte da diversão ou da sociedade do espetáculo.